Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o uso excessivo da tecnologia e sobre o fato de que estamos abusando de nossos celulares. Os brasileiros usam tanto o celular que um levantamento feito pela Motorola, em parceria com Nancy Etikoff, psicóloga da Universidade de Harvard, descobriu que 41,5% dos brasileiros estão viciados em seus telefones. E várias pesquisas mostram que estar 100% do tempo online prejudica a produtividade e a criatividade e ainda pode influenciar no surgimento de doenças como ansiedade, depressão, estresse, déficit de atenção e transtorno obsessivo-compulsivo. Mas por que estamos abusando tanto dos dispositivos? E quais são as estratégias que profissionais, empresas e líderes devem desenvolver para encontrar um equilíbrio digital? Esses são alguns dos temas que vamos tratar hoje. No primeiro bloco, vamos discutir o excesso de conectividade e mostrar por que smartphones, redes sociais, e-mails e mensagens são tão viciantes. No segundo, daremos dicas de como fazer um detox digital. Para isso, nós convidamos o Dr. Cristiano Nabuco, que é psicólogo e coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica do Programa dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Cristiano, obrigada pela presença. Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Doutor Cristiano, obrigada por estar aqui conosco hoje. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um dado da Deloitte. De acordo com uma pesquisa global feita pela consultoria, 56% das pessoas acham que usam demais seus celulares ou tablets. Por que tanta gente tem o sentimento de estar abusando dessas tecnologias? Essa é uma boa pergunta, né, para a gente iniciar. A ideia que eu gostaria de colocar como pano de fundo é que a tecnologia como um todo, ela, a partir do momento que ganhou essa mobilidade, a partir do momento então que deixamos de ter os computadores de mesa e eles migraram para essa plataforma pessoal, esse portal pessoal que é o telefone celular, essa tecnologia toda, ela entrou em nossas vidas, obviamente para nos auxiliar, mas também cumprindo uma promessa aí muito importante que era de oferecer recursos para uma vida melhor e também para o entretenimento, né? O que aconteceu então foi que, à medida em que esses aplicativos começaram a ser desenvolvidos, rapidamente uma parte expressiva dos usuários começaram a perder o controle do uso. E a grande pergunta que nós fazíamos lá atrás é: mas o que está acontecendo, né? É uma legião de pessoas que não sabem lidar com a tecnologia. O que acontece? Então, na medida em que nós começamos a estudar um pouquinho mais como que esses aplicativos são feitos, como que eles interagem com o cérebro, nós começamos a descobrir que, na verdade, existe uma série de padrões obscuros por detrás dessas plataformas, né? O que isso quer dizer? Grande parte dessas plataformas digitais, na verdade, elas são feitas para aumentar o tempo máximo de engajamento que nós vamos ter com elas. Mas por que isso? Basta a gente, então, olhar rapidamente e ver que as empresas de tecnologia hoje, elas valem mais do que as empresas de petróleo ou de energia. E nós somos o substrato desse valor todo. Então, o que isso quer dizer? Grande parte, então, desses recursos, eles são retirados do que a gente chama de ciência da persuasão. Técnicas, truques, elementos visuais, gráficos que vão fazendo com que o indivíduo desavisado, vamos chamar assim, navegue muito mais tempo do que ele planejava e, pior, perdendo o controle. Se a gente for parar para observar, só para começar a nossa conversa, quem já teve a oportunidade de estar na frente de uma máquina de caça-níqueis, daqueles cassinos, você nem precisa ter ido, né? A gente já viu em filmes, é onde você tem uma alavanca que você puxa. É exatamente esse movimento mecânico que nós fazemos para correr no nosso telefone celular, ou para desabilitá-lo, ou para você poder checar uma determinada plataforma, uma rede social. Então, aí por detrás, na verdade, existem engenheiros trabalhando 24 horas para tornar esses aplicativos mais viciantes. E o que acontece é que nós, não estando conscientes disso, a gente acaba perdendo a mão e navegando muito mais do que deveria. E por que a gente ainda não está consciente disso? É pela novidade? É porque esses aplicativos ainda são muito recentes? Existe, na verdade, todo um deslumbramento por conta da tecnologia. O que isso quer dizer, né? Quando sai um aplicativo novo ou quando começamos a navegar, nossa, que legal, olha que bacana. Só que, como tudo na vida, existe sempre um efeito colateral. E nunca ninguém se pergunta:
né? Para você ter uma noção, uma pesquisa americana que foi feita nesse ano através daquela revista Sleep, que avalia a qualidade do sono das pessoas, ela revelou um dado estarrecedor. Ela diz que 50%, olha só, 50% das crianças com até 8 anos de idade acordam no meio da noite pelo menos 2 vezes para checar suas redes sociais. Então, isso mostra pra gente que, na verdade, as coisas estão, no fundo, muito descontroladas. E nós precisaríamos, urgentemente, ter mais consciência de como interagir com essa tecnologia. E não simplesmente fazer o que nós fazemos, né? Carregamos o telefone no bolso, a partir do momento em que eu estou entediado, ou que eu estou no carro, no trânsito, no shopping, no avião, na sala, na mesa de refeição, eu tiro do bolso. Então, isto é muito ruim. Na verdade, o problema não é a tecnologia, mas a forma como nós estamos utilizando. E pensando em saúde, né, física e mental, quais que são as consequências do uso excessivo de tecnologia? Eu também queria que você pontuasse se essas consequências mudam de acordo com a nossa faixa etária, a diferença entre o que isso causa em crianças e adultos, por exemplo. Se a gente for começar bem do início, por exemplo, até os 2 anos de idade, uma outra pesquisa americana vai mostrar, por exemplo, que parte expressiva dessas crianças com até 2 anos de idade já gasta muito tempo ao longo do seu dia interagindo com as telas digitais. Bom, qual é o primeiro impacto? Simples. À medida em que você não interage com o seu meio ambiente, seu cérebro começa a apresentar problemas. Primeiro problema qual é? Atraso no desenvolvimento da linguagem. E por aí vai, né? Nós sabemos hoje que grande parte do nosso desenvolvimento, da nossa capacidade psicológica, nossa robustez emocional, ela se baseia na habilidade de você se colocar no lugar do outro, de você ter, então, o que popularmente se chama de inteligência emocional, que é a chave aí do seu sucesso ao longo da vida, e na medida em que você interage com uma tela, você perde a capacidade, você perde a habilidade de treinar a empatia. Então, alguns estudos vão mostrar, por exemplo, que quanto mais tempo você passa junto a essa tecnologia, pior serão suas habilidades interpessoais. Uma outra pesquisa mostrou, por exemplo, que meninas adolescentes que gastam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm um aumento de 75% na manifestação da ideação suicida. Quer dizer, olha só, o que está acontecendo, né? Então, essa é uma preocupação absolutamente importante, urgente, para que nós possamos, de fato, pensar como incluir essa tecnologia no dia a dia, e não dessa forma absolutamente irrestrita e aleatória, como a gente observa o tempo todo. Muitos dos criadores dessas tecnologias todas, como você falou aqui, fizeram isso conscientemente para nos viciar, né? Criaram essas tecnologias de modo a nos viciar. E muitos desses fundadores de startups do Vale do Silício têm colocado os filhos deles em escolas no-tech schools, que são escolas sem tecnologia, né? Porque eles têm consciência do dano que isso causa. Como é que a gente faz, então, para trabalhar a tecnologia com os nossos filhos? Essa é uma boa pergunta, né? As escolas do Vale do Silício, né? As Techless Schools, elas, na verdade, partem de um princípio que, se você não desenvolver minimamente a sua habilidade interpessoal, como nós falávamos agora, e vai, além disso, né? Criatividade, a capacidade de você refletir de uma forma mais profunda, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Vamos só pensar numa coisa, antes de responder a sua pergunta. Vale a gente dizer que, quando eu interajo com uma tela, a operação mental que eu realizo é uma operação mental muito semelhante àquela que o meu cérebro faz quando eu realizo um jogo de forca, um jogo dos 7 erros. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É binário sempre, é binário, né? E esse tipo de pensamento, ele concorre com um pensamento criativo e um pensamento mais profundo. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, uma pesquisa recente aí, We Are Social, se não me engano, ela deu conta de que o brasileiro hoje é o segundo país que mais navega na web no mundo. O brasileiro gasta, em média, 9 horas e 29 minutos interagindo com as telas. Então, será que a gente consegue imaginar a quantidade de exercícios que seriam mais importantes para a sua mente e para o seu raciocínio que não estão sendo feitos? Então, a pergunta que normalmente eu coloco é: vocês acham hoje que um adolescente ou um jovem adulto conseguiria ler o Inferno de Dante? Nem pensar, eles não têm paciência mais, né? Então, respondendo à pergunta, como que nós vamos fazer? Bom, a ideia é que, na verdade, a gente possa
para começo de conversa, servir de exemplo a ser seguido pelos nossos filhos. Então, o que isso quer dizer? Né? Por exemplo, redes sociais e demais aplicativos no meu telefone, eles têm que estar silenciados, porque não é a tecnologia ou essas plataformas que vão determinar quando eu devo respondê-las, mas sim ao contrário, quando eu desejo. Então, o que eu faço particularmente? Todos esses aplicativos de mensagem, redes sociais, fica tudo desligado. Né? Eu mantenho na tela principal do meu celular alguns que eu considero importantes. Né? Alguns pesquisadores chegam a sugerir, vamos manter em torno de 6, 8, nada mais que isso, para que exatamente não seja tentado a ficar navegando nos momentos em que eu estou ou desocupado ou com tédio. Então, eu vou silenciar essas redes, diminuir o número de apps na tela principal. E quando que eu vou checar essa tecnologia? No horário que eu vou tomar um café, né? Antes de ir ao banheiro, depois do almoço, ou seja, eu vou criar determinados padrões claros do momento em que eu vou permitir que essa tecnologia possa entrar na minha vida. O que não dá para a gente imaginar é que todo o tempo que eu esteja, ou eu esteja com meu telefone celular no bolso, ou ao lado, né, na mesa. Eu canso de ver reuniões nas grandes corporações onde todos entram com o telefone celular. Uma pesquisa deu conta, por exemplo, que quando você entra com o telefone celular ao seu lado para executar uma tarefa, olha o que eu vou dizer, mesmo ele estando desligado, a sua capacidade atencional, ela despenca, porque você está tão condicionado a ficar esperando um tipo de vibração, de estimulação, de som, que mesmo que eu esteja voltado para outras coisas, a proximidade do telefone faz com que eu tenha um mínimo de atenção que fica destinada no stand-by. Isso foi uma pesquisa interessante que eles fizeram com um grupo que teve que fazer uma tarefa com o celular, deixando na outra sala, e outro grupo que estava acompanhando o celular, mas sem estar sendo utilizado. Então, é essa a grande questão. Nós temos que começar a pensar em como nos relacionarmos com essa tecnologia de maneira em que ela nos preste um serviço, e não ao contrário, da forma com que a gente tem observado. E, doutor Cristiano, as redes sociais, elas têm um papel de fazer com que a gente queira ficar online o tempo todo, né? Você até pontuou isso aqui no começo da nossa conversa. E tem até um pesquisador, ele é fundador do Centro para a Tecnologia Mais Humana, é o Tristan Harris. Uhum. E ele diz que a gente está exatamente com uma máquina de caça-níquel no bolso. Exatamente. E que a gente não percebe. Por que as redes sociais são tão viciantes? E as notificações também, por que o nosso cérebro precisa ficar recebendo notificação, like? Bom, vamos lá. Nós temos alguns aspectos aí históricos para a gente poder compreender e depois aspectos mais práticos do presente, né? O primeiro deles, o histórico, seria que nosso cérebro ele fica muito suscetível à avaliação social. Então, quando a gente volta aí na época do Homo sapiens, 300 mil anos atrás, como que nós vivíamos? Vivíamos em bandos de até 130, 140 pessoas e nós éramos caçadores e coletores. Então, a gente se movimentava o tempo todo. A hora que a gente extinguia os recursos de um lugar, a gente caminhava para outro e assim continuava vivendo. Dentro dessa divisão social, haviam pessoas que ocupavam um papel de destaque, que eram aqueles que a ciência chama dos machos alfa. O macho alfa era aquele cara que tinha mais destreza física, ele ia caçar, ele tinha mais habilidade, mais coragem. Se eu tivesse naquela época, seguramente eu não seria um macho alfa, porque eu não tenho nenhuma habilidade física, mas vamos lá. Então, esse cara, quando ele chegava com a caça, ele tinha, possivelmente, o privilégio de poder se alimentar primeiro, escolher as fêmeas com as quais ele iria se relacionar, enfim. Então, se eu vivesse lá atrás, eu iria entender, bom, eu não tenho nenhuma habilidade física, ok, mas vamos embora, eu sou, de repente, um bom coletor. E assim vivíamos, né? O que acontece? Hoje em dia, a hora que eu entro numa rede social, eu vejo, vamos imaginar que eu tenho lá 500 amigos, o que eu vou ver desses 500 amigos? Eu vou ver 500 machos ou fêmeas alfa. E o que eu sinto? Que eu não estou fazendo nada. Que eu não consigo realizar nada de interessante, nada de importante. Então isso me cria um senso de urgência para que eu possa postar, para que eu faça parte desse grupo que está tendo um destaque. Então existe uma demanda psicológica nossa, que é o medo de ficar perdendo essa onda do que está acontecendo, e as redes sociais, tomando conhecimento disso, o que elas vão fazer? Elas vão aproveitar. Então vamos lá, vamos imaginar então que a gente está gravando aqui esse podcast, e eu pego o meu telefone celular aqui e faço um selfie.
né? Que legal, publico na minha rede social. Na circunstância concreta, real, por exemplo, na rede social A, né, eu teria ao longo de 1 hora, vou chutar aqui, 50 curtidas ou 50 likes, certo? Então a gente teria o problema resolvido. Talvez mais uns 2, 3 likes daqui a algumas horas. As redes sociais vão te distribuir esses likes todos em 2 horas? Não. Por que eles vão resolver o assunto em 2 horas se eles podem prolongar? Então eles vão me dar 3 likes na primeira hora, 4 na segunda, 3 na terceira, como se fosse um conta-gotas, fazendo então com que eu fique muito mais tempo conectado, né? Então, esse seria o primeiro fator. Segundo fator, a própria construção desses apps, elas sugerem esse engajamento contínuo. Tem uma pesquisa que eles fizeram muito interessante, que é uma clássica, em que eles dividiram 2 grupos de pessoas e eles davam para essas pessoas um prato de sopa. No primeiro grupo, tinha lá a vasilha, onde os indivíduos iriam tomar, e no segundo grupo, sob esse prato, existia uma cânula que ficava repondo a sopa que estava sendo consumida. Deram a sopa para os indivíduos, tal. Qual foi o resultado final? Né? Que os indivíduos que tinham a cânula repondo a sopa, eles consumiam 3 vezes mais quantidades do que o outro grupo. O que isso quer dizer? Que as pistas visuais também me ajudam a detectar quando eu estou satisfeito, ou quando eu estou terminando uma determinada função. Se você for navegar numa rede social, fazer o scroll down, não tem fim. É a cânula da sopa que está repondo o tempo todo, e você tem vídeos, e você tem outras coisas. Então, o que acontece? Tudo isso é criado com o objetivo de fazer com que você navegue o máximo de tempo possível, criando então esse descontrole aparente que muitas vezes é atribuível aos indivíduos que talvez não sejam ou não consigam controlar, mas também por trás dessa mecânica dos apps existe aí, obviamente, a necessidade de te fazer ficar conectado, né? Essa questão, ela surge muito interessante porque quando surgiu o rádio, quando surgiu a televisão, quando surgiu o telefone, o jornal, todo mundo se levantou e falou, mas isso pode criar um problema com os nossos jovens, eles vão se perder, e nada aconteceu, nós estamos aqui. Bem, a diferença é que essas tecnologias, nós tínhamos uma relação passiva com elas, e hoje é ativo. Hoje, a cada 24 horas, estas empresas, elas mudam a natureza e a construção desses apps. Ou seja, você não sabe contra o que você está se protegendo, porque elas não estão preocupadas, em última instância, com o seu bem-estar. Para fechar o bloco, eu queria falar de uma coisa que o senhor até já falou de passagem aqui, que é o medo de ficar desatualizado, o medo de ficar longe do celular. Nós fizemos uma pesquisa na Você S.A. junto com a consultoria Talences, que mostrou que 41% dos profissionais fica ansioso de perder algo importante quando está longe do telefone. Por que isso acontece? Quais são as consequências desse sentimento que a gente tem de pavor, de ficar sem o celular? É exatamente um pouquinho o que eu falei há pouco, né? A ideia de você não conseguir integrar o bando, né? É como se, falando metaforicamente, é como se o senso de pertencimento, entre aspas, né? Ele fosse algo tão importante, que na medida em que eu não tenho tantas habilidades hoje para me destacar, ou eu não posto, ou eu posto algo exagerando, ou eu fico conectado o tempo todo. Então, os ingleses chamaram esse problema de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. E já existe agora uma contracultura, ou uma contracorrente, que eles desenvolveram a denominação que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é a felicidade de eu estar podendo controlar o meu uso e não ficar tão refém dessa necessidade contínua. Por isso, então, a importância de nós tentarmos, né, de tempos em tempos, nos desconectar. Fazermos obrigatoriamente momentos de detox digital. Isso já se faz ao redor do mundo todo. Então a ideia é, vamos tentar recuperar um pouco das nossas habilidades relacionais, a ideia do olho no olho, a ideia das atividades manuais, porque eu posso dizer uma coisa para vocês com absoluta segurança. Nós temos hoje mais informação na palma da mão do que tinha o Bill Clinton há algum tempo atrás, quando exerceu a função de presidente da República. O problema é que essa quantidade excessiva de informação, ela não permite que o cérebro ancore
O que quer dizer ancoragem? Ele não memoriza. Então, nós temos informação, mas a informação não está virando conhecimento. Então, posso assegurar para vocês que, embora exista hoje informações a se perder de vista, necessariamente isso não está sendo bem aproveitado. O QI mundial está estável e levemente declinando. Estamos ficando mais burros. Estamos ficando mais burros. Tem uma pesquisa mesmo que mostra que teve uma queda de QI nos últimos anos. E aí, antes só da gente ir para o segundo bloco, eu queria que você falasse, doutor Cristiano, do modo como a gente lê nas telas, né? Porque tem a ver com essa coisa da ancoragem, que parece que nas telas a gente faz uma leitura em F, que ela é mais superficial do que a leitura no papel, por exemplo. Isso, exatamente. Essa foi uma pesquisa pelo Instituto Gallup americano, com 40 mil pessoas. Eles instalaram aqueles rastreadores oculares e pediram para que os indivíduos interagissem com o mesmo conteúdo nas telas e o mesmo conteúdo nos livros. O resultado foi bastante interessante. Eles descobriram, então, que quando você interage com uma tela, você reproduz um F em letra maiúscula. Você olha de um ponto para outro lá em cima, desce um pouquinho e conclui. E que esse modelo F, ele concorre com aquele modelo de quando eu tenho um material impresso. O que é um material impresso? Eu tenho ali uma folha, eu vou ler, eu tenho ou um post-it, eu gosto de ler com lápis, então eu vou rabiscando. Por que eu preciso rabiscar, parar? Porque a hora que eu faço isso, eu dou um tempo, isso é intuitivo, a gente não sabe, mas é o tempo que eu preciso para recrutar as várias áreas do meu cérebro para que a memorização possa acontecer. Então, quando eu utilizo o modelo F, essa pesquisa da Gallup, inclusive, ela descreveu o seguinte: dos 40 mil indivíduos, o título da pesquisa é How People Read on the Web. Como que as pessoas leem na web, né? A primeira linha do documento dizia em caixa alta: as pessoas não leem, they don't. Tá? Apenas 16% das pessoas, quando leem, né, na internet, conseguem efetivamente absorver. Essa pesquisa concluiu que quem lia na internet dizia que o texto era confuso, que o autor não era muito claro, ou seja, claramente, então, demonstrando o quanto que a nossa capacidade de interação com as telas, ela está longe de se tornar ideal. Para concluir a minha resposta, imagine então essas escolas que entram com o computador e com o tablet, se autodenominando educadoras para a geração Z. E a minha pergunta para elas é: quem disse, qual é a pesquisa que já afirmou que isso é positivo? A gente tem muito que aprender ainda. No primeiro bloco, nós falamos sobre a psicologia por trás do excesso de tecnologia. Agora vamos explicar como isso se reflete no mundo do trabalho e dar dicas de como fazer um detox digital. Um dos pontos que a gente mais discute quando fala de tecnologia, a gente discutiu agora no primeiro bloco, é a atenção, né? É a falta de foco ou o excesso de foco, enfim, quando a gente usa a tecnologia. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que descobriu que os multitarefas digitais assumidos, que são aqueles que admitem usar vários dispositivos ao mesmo tempo, executam as tarefas muito pior do que quem se concentra em uma atividade por vez. Por que isso acontece? Essa é um grande paradigma que eu gostaria de conhecer, de fato, qual foi a pesquisadora, o grande ser iluminado que inventou a palavra multitarefa. Isso não existe, né? Vamos começar aqui com a conversa. Isso é um ditado que meu avô lá atrás já dizia. Ele falava: meu filho, né, o homem dos 7 instrumentos, não toca nenhum direito. Né? Então, o que isso quer dizer? Quando eu executo várias atividades ao mesmo tempo, eu consigo executá-las ao mesmo tempo? Não, isso é uma mentira. Eu vou utilizar uma atividade, eu vou focar em uma atividade de cada vez. Só que como eu tenho várias, a minha atenção vai saltar de uma coisa para outra, fazendo então que a minha apreensão, que a minha compreensão sobre um determinado tema, ela se torne muito rasa. Tá? Então, qual é a ideia que nós estamos sempre propondo, né? Que faça uma coisa de cada vez. É aquilo que a gente lá atrás, na Grécia, já falava-se, né? Do ócio criativo, de você poder ter a possibilidade de pensar, de devanear a respeito das coisas, porque é exatamente aí que você consegue abrir as comportas da sua memória, da sua mente mais profunda e fazer as associações tão necessárias para que a gente possa ter ideias mais genuínas e concepções mais originais. E não desta maneira, com o telefone vibrando, preocupado em responder aquela mensagem do WhatsApp que acabou de chegar, ou aquele meu chefe que está me pedindo aquele relatório que eu não consegui. Então, definitivamente, este não é o caminho. Nessa pesquisa de Stanford,
hoje eles até pontuaram ali que esses multitarefas digitais assumidos, eles são ávidos por irrelevância. Então, que eles estão tão acostumados a não ter foco que eles só pensam em coisas irrelevantes. Não sei se isso faz sentido. Faz, porque na verdade tudo aquilo que é ruído interessa. Eles perdem a capacidade de separar o que é mais importante daquela quantidade de informações que está chegando. Então, obviamente, por mais que isso seja hoje divulgado como uma nova característica, né, das gerações emergentes, definitivamente eu não consigo entender isso como um elemento que de fato possa refletir uma maior habilidade, uma maior capacidade, maior skill que você tenha. Não funciona dessa maneira. Ao contrário, sobrecarrega e estressa seu cérebro. Nosso cérebro, ele tem uma característica básica que o objetivo dele é resolver tarefas. Na medida em que eu fico saltando de uma coisa para outra, eu vou deixando várias janelas, como se fosse um computador que eu abro vários programas, eu vou deixando várias janelas abertas. E o que acontece com a velocidade do meu Winchester? Ele vai ficar mais lento. Então, da mesma maneira, a nossa atenção. Você perde a capacidade de fazer uma tarefa, um trabalho que seja mais profundo e confiável. Uma das questões, uma das características das tecnologias móveis é a sensação de que a gente está disponível o tempo inteiro. Para chefes, para amigos, para clientes. Isso gera muito estresse e muita ansiedade. Como é que a gente faz para convencer a nós mesmos e as outras pessoas de que a gente não precisa estar 100% disponível, só porque a gente tem um smartphone? Bom, essa é uma pergunta que ela parte, eu acho, de um processo de tomada de consciência pessoal. Cristiano, mas como, né? Se eu for correr o risco de não responder na hora, eu posso ser advertido, eu vou tomar uma dura dos meus pares pera um pouquinho. É você que estabelece a maneira como você vai trabalhar. Então, se você aprende, né? Se você desde o início começa a ter uma relação mais equilibrada, a palavra que eu gosto é consciente, uma relação mais consciente com a tecnologia, não respondendo os WhatsApps quando chegam imediatamente, ou você tem tempo, você está debruçado sobre uma determinada atividade, você terminou agora, vai ao banheiro, então você pode olhar e aí você responde. Quando você começa a dar esse intervalo, esse delay na resposta, você começa a ensinar as pessoas que você não está respondendo imediatamente. E elas, obviamente, começam a ter uma expectativa diferente sobre você. Então, essa é a ideia, né? De você, de uma maneira ou de outra, também estabelecer a maneira como que essa tecnologia vai entrar nas suas vidas. E não simplesmente estar com o telefone no bolso o tempo todo, ou deixando ele ao lado, respondendo enquanto você guia o carro, porque obviamente você vai pagar um pedágio muito caro por isso. Tem um guru de liderança, o Simon Sinek, e ele costuma dizer que quando um chefe está olhando o celular, o liderado chega para conversar com ele, ele continua olhando o celular, o subordinado vai se sentir em segundo plano. E isso é muito comum nas empresas, né? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Eu queria que você pontuasse, doutor, se as lideranças já entenderam desse papel delas também na consciência, no uso consciente de tecnologia e como é que elas podem influenciar os funcionários a usar mais ou menos os dispositivos. Olha, é evidente que é muito difícil nós darmos uma resposta que possa ser genérica o suficiente para abarcar todas as possibilidades, mas o que eu tenho tido a partir da minha experiência pessoal é que os grandes gestores, eles não têm a menor consciência disso. Recentemente, inclusive, eu fui dar uma aula de 3 horas numa das escolas que se auto-intitula como uma das melhores de administração no Brasil, e eram 40 indivíduos, diretores, CEOs, e eu falei durante 3 horas. Eu levei 250 slides para comentar, né, PowerPoint, lâminas de PowerPoint, e o que aconteceu, né, foi uma das experiências mais dissociativas que eu tive na vida, porque das 40 pessoas, ninguém olhou para mim. Eu fiquei durante 3 horas falando, as pessoas interagindo com seus telefones, com os seus computadores, na promessa, aspas, né, de que estavam consultando coisas que eu falava, os links. Felizmente, nos 30 minutos finais, uma criatura ali na frente resolveu fechar o computador e olhar para mim. Foi a hora que eu consegui interagir com ela e dei a aula para ela. O que aconteceu no final das 3 horas? Alguém tinha pergunta? Não, ninguém tinha pergunta.
Então, se isso acontece numa sala de aula, onde supostamente você está treinando suas habilidades para se tornar um melhor gestor, isso acontece? Então, não sei, eu tenho dificuldade de acreditar que existe uma conscientização maior. E por que é importante essa interação olho no olho, assim? Por que ela é diferente da interação quando a gente está olhando uma tela? A interação olho no olho, ela tem a capacidade de ativar vários centros do seu cérebro, né? Quando eu olho para você e eu identifico o que você está sentindo, isso me permite um canal de comunicação muito maior. A gente sabe que grande parte, ou se não a maioria expressiva, né, dos problemas que existem nas grandes corporações se dá em função da dificuldade de comunicação. Você não consegue expressar o que você deseja, você não consegue engajar os seus subordinados. Então, na medida em que você não treina a se relacionar, obviamente que você vai ter um déficit importante. E isso vai repercutir nas tarefas, nos processos que você está startando e que, obviamente, você vai, no final das contas, colher aí um círculo vicioso, onde você, não sendo um bom líder, um gestor que consegue orientar, que consegue efetivamente entender o que está passando na cabeça do seu funcionário, obviamente que a tarefa ela não é passada de uma forma correta. Eu entendo que grande parte do sucesso, não só na vida corporativa, como na vida como um todo, acadêmica, afetiva, consiste em você conseguir ter a consciência da sua experiência presente. O que eu estou sentindo agora? Olha, Elisa, quando você me diz isso, eu me sinto dessa forma, eu me sinto de outra. Normalmente as pessoas já têm a dificuldade de ter essa leitura pessoal, o que dirá então com um telefone que vibra a cada 57 segundos e a cada 70 segundos eu checo, é mais ou menos a média que as pesquisas vão dizer. Então eu estou em todo lugar, menos interagindo com o meu entorno. O senhor contou essa experiência assustadora nessa aula que o senhor deu. A gente percebe que o mundo corporativo ele realmente ainda não tomou consciência disso. Então, as empresas investem muito em programas de bem-estar e qualidade de vida, mas essa questão do detox digital, da necessidade de você se desconectar, ela é um pouco falada ainda. O que a gente pode dizer para esses líderes, para esses empresários, para as pessoas que estão à frente dos negócios, para convencê-las de que é nocivo e que pode trazer, inclusive, no futuro, problemas para os negócios, né? Eu tenho a impressão… De produtividade, inclusive. Eu tenho a impressão que daqui a uns 30 anos, né, quando as pessoas estiverem lá na frente e forem olhar para trás para os dias de hoje, elas vão fazer o seguinte comentário: as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo com elas. Tipo a indústria do cigarro, Por né? exemplo, elas não tinham a real dimensão do perigo que elas correm, do risco que elas estão envolvidas cada vez que elas pegam um telefone e interagem com esses aplicativos. Não vou falar aqui de aspectos sociais, políticos, que a gente teria que marcar uma outra conversa, das implicações que isso tudo vai ter na medida em que eu vou deixando os rastros do meu comportamento, né? Eu tenho uma biografia digital. Existem empresas dos Estados Unidos que, quando você vai ser contratado, elas têm a sua digital bio, né? Elas sabem exatamente aonde você navegou, que sites que você mais frequenta, quais são suas respostas, inclusive as conversas privadas. E ali você consegue ter uma noção clara de quem é você. Se aquilo que você de fato está falando combina com o teu currículo ou não. Minha filha recentemente foi fazer uma entrevista numa grande emissora, que ela é da área de comunicação, e ela levou o currículo. O entrevistador, muito inábil no meu entendimento, inclusive pegou o currículo dela e jogou na lata do lixo, assim, na frente dela, e falou: me dá sua rede social A e B aí que eu quero ver quem que você é. Então, a gente teria que começar a desenvolver aquela noção de cidadania digital. Como que eu devo me portar do lado de lá? O que é adequado, o que não é adequado? Então, o que eu iria dizer para esses grandes gestores, eu vou repetir uma frase de uma americana que escreveu um livro, um clássico aí no meio, chamado Alone Together, da Sherry Turkle. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, abre aspas, né? A tecnologia excessiva entra na vida das pessoas quando as relações humanas não ocupam o devido lugar. Fecha aspas. Então, se eu tenho um time que está voltado o tempo todo para a tecnologia, além dos fatores aí manipulatórios, aditivos, eu posso ter certeza que aquilo está revelando
problemas maiores, é a ponta do iceberg. Então, simplesmente baixar uma portaria e falar, vamos proibir aí os telefones celulares, a tecnologia, isso não vai funcionar. Como não funciona quando você pune seu filho sem explicar o que está acontecendo. Então, eu creio que todos esses programas que foram mencionados agora, programas de qualidade de vida e qualidade total, eles deveriam mandatoriamente também incluir o que eu estou fazendo com a minha vida digital. Se eu gasto 9 horas e meia por dia, ninguém está falando disso. Então tem alguma coisa errada no reino da Dinamarca, quer dizer, hello, né? Nós temos urgentemente que conversar a respeito. Bom, mas e qual é a grande saída? Não temos uma grande saída ainda. O que nós sabemos é que, na verdade, isto pode gerar problemas muito maiores a médio e longo prazo. E temos que ficar atentos. Para a gente encerrar aqui, eu queria compartilhar uma última pesquisa, que é uma das que mais me chamam a atenção, assim, porque eu acho ela um pouco assustadora. E tem a ver com isso da nossa parte humana, né? Que é uma pesquisa das universidades de Virgínia e Harvard, que eles colocaram 42 pessoas num quarto isolado, e eles podiam escolher se eles preferiam ficar 15 minutos sem fazer nada, simplesmente sentados no quarto, ou se eles iam levar um choque. O choque era bem fraquinho, as pessoas, né, experimentaram antes, mas 43% das pessoas preferiram levar o choque. E teve um cidadão que levou 18 choques, de tão entediado que ele estava ali naquele quarto. Por que é tão difícil a gente ficar, né, conosco assim, pensando, sem fazer nada, sem celular? Essa pesquisa é interessante, que ela vai mostrar que os indivíduos começaram a aplicar o choque a partir dos 4 minutos de tédio, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, né, como psicólogo, inevitavelmente eu vou pedir desculpa, mas eu vou ser obrigado a entrar nessa seara, né? Nós arrastamos correntes. Nós estamos trazendo problemas não resolvidos, inquietudes emocionais, questões existenciais, que na medida em que eu me distraio de mim mesmo, eu consigo aliviá-las, ou pelo menos pontualmente não pensar nelas. Então, o que eu quero dizer com isso é, nós vivemos numa época que, como nunca se exige essa capacidade de você ter o olho no olho, de você entender o que você está sentindo, de você pensar fora da caixa. Né? Entre parênteses, só para a gente rapidamente fugir, né, do assunto, as escolas continuam usando o modelo lá atrás, né, de Gutenberg, de fazer com que o indivíduo estude, repita. As escolas não entenderam ainda que elas têm que desenvolver indivíduos criativos, não indivíduos que possam achar as informações na memória se ele tem no Google, mas fechando os parênteses. Então, a ideia qual é? A ideia é que nós possamos efetivamente pensar, refletir a respeito do papel que essa tecnologia vai criar para mim. Um exemplo, Cristiano, simples, né? Na minha rede social número 2, ou na 1, eu não tenho nenhuma foto minha lá nas férias, ou comendo a pizza em tal lugar, ou indo naquele local super chique, ou andando com o carro A, B, C ou D. Sabe por quê? Porque a minha vida pessoal não interessa para ninguém. O que eu tenho lá são as minhas atividades profissionais. Eu uso as redes sociais como uma maneira de divulgar meu trabalho. Ponto. Além disso, a minha vida não interessa para ninguém. Então, ou nós nos voltamos para nós mesmos e entendemos a importância de cuidarmos do nosso bem-estar, ou a gente vai se perder gastando horas e horas a fio, né? Sendo acordados no meio da noite porque o telefone celular fica no criado mudo, ele serve como despertador. Eu sugeriria para vocês, não façam isso em hipótese alguma, vão ler algumas pesquisas sobre o problema da radiação não ionizante. O telefone celular tem que ficar fora do quarto, nunca embaixo do travesseiro, nunca com o seu filho. Ou seja, está na hora da gente conversar a respeito. Bom, infelizmente nosso tempo acabou e chega ao fim o 18º episódio do Rádio Peão, podcast de carreira, mercado de trabalho e finanças da revista Você S.A. Eu agradeço muito a presença do Dr. Cristiano Nabuco. É um assunto extremamente importante, a gente precisa falar realmente muito mais sobre ele. Obrigada, doutor Cristiano, pela participação. Esse podcast teve produção minha, Elisa Tosi, a edição sonora de Rafael Bertazzi e a trilha de Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou do nosso programa, enviando mensagens nas nossas redes sociais, usando as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. E você já sabe, toda quarta-feira às 6 da manhã tem episódio novo do Rádio Peão no ar. Você encontra a gente no Spotify, Deezer e YouTube. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!